umbi yelela twente. Meu nome é Ryan Morrison, eu sou um doutorando na Universidade do Texas em Austin. Sou norte-americano, originalmente de Filadélfia, tenho 32 anos. Estou a minha terceira vez no Brasil, segunda vez no Rio Grande do Sul. Eu vou falar um pouco hoje sobre quem sou eu, um pouco sobre minha biografia, a última década, digamos, da minha vida, que tem uma relação com a América Latina. E como é que cheguei a estudar Oliveira Silveira e cultura negra aqui no sul do Brasil. Então, eu me formei em História na Universidade de Pittsburgh, que fica no nordeste dos Estados Unidos. E quando entrei ali, eu realmente não sabia bem o que ia estudar, não falava português, não falava nem espanhol, nem falava de português, né? E decidi uma vez tomar uma aula sobre a história moderna da América Latina, sem saber muito realmente sobre essa parte do mundo. Eu não sou latino, eu tenho família na Argentina, mas foi uma família, digamos, paralela que eu nunca conheci até, na real, faz pouco tempo, mas não cresci falando espanhol e português. E fui para essa aula e foi um historiador cubano muito conhecido, que agora está na Universidade de Harvard, e ele está dirigindo o Centro de Estudos Afro-Latinos, agora na Harvard. Eu sabia desde as primeiras aulas que ele era um professor, assim, excepcional, muito particular, né? Alejandro de la Fuente, é o nome dele. E a gente começou a estudar várias revoluções, né, na América Latina, a ditadura. E quando a gente começou a estudar coisas dos anos 80, eu fiquei pensando, como que cheguei a agora ter, nesse período, não sei, 19, 20 anos, durante minha própria vida, e ninguém me falou dessas coisas tremendas que aconteciam, a maioria coisas ruins, violentas, né? Particularmente, a gente estudou bastante o caso do Chile, né? Pinochet, Argentina, um pouco Brasil. Mas isso realmente me começou a abrir muito a mente e eu fiquei chateado e decepcionado, né, que ninguém me ensinou isso. E de lá eu descobri, digamos, rumo ao final desse semestre, de um programa de estudo em Equador. Então me candidatei muito rápido, tinha como 3 dias porque descobri essa coisa, tive que justificar tudo porque eu realmente não falava bem espanhol, falava muito pouco. E me aceitaram ir para ali, para Equador, né? A gente foi um grupo de 10 pessoas. E foi realmente impressionante, porque no primeiro semestre na universidade, eu tive que fazer uma aula de espanhol obrigatório. E saiu muito ruim. Eu não falava bem, assim. E eu realmente, desisti. E não foi até essa aula com o professor Alejandro que eu comecei a ter mais interesse e assim, já me apaixonei e, foi muito fácil de ir lá começar a estudar espanhol de novo e tal. Então, me aceitaram, né, nesse programa e fiz de novo uma aula de espanhol e saí já, eu já tinha interesse, né? Não falava muito bem ainda, mas as coisas começaram a fluir assim. E fui para Equador, fiquei 2 meses ali, voltei, sempre a fim de voltar, né? Então, desde 2008, basicamente, eu moro nos Estados Unidos, mas minha mente sempre fica na América do Sul, assim. Então, quando me formei, depois fiz férias em Colômbia com uns amigos. Depois resolvi tentar viver, né, algum período no Cone Sul. Estava sempre interessado no Cone Sul, porque sabia que tinha essa família em Buenos Aires, misteriosa, que nunca conheci e tal. E queria tentar conhecer eles e tal. Mas na Argentina, nesses anos, não tinha um bom programa assim de intercâmbio, não sabia sobre a questão do visto e tal. Mas descobri esse programa no Chile, um programa que se chamava Inglês Abre Portas. Eu fui ali, ensinei inglês, um ano, no norte do Chile. E de lá viajei, conheci bastante do Chile, e já segui para Buenos Aires, depois desse ano de ter experiência de ensinar inglês, para ver se eu poderia seguir ensinando em Buenos Aires. Cheguei, a primeira coisa que tive que fazer foi ter contato com essa família,
Então abri não sei se fala, páginas amarelas, digamos, né, bom, ainda não tinha, não sei, comecei a procurar o sobrenome deles, Mogilevski, né, de ascendência judia, né, esse nome. E ninguém me deu bola, assim. Eu comecei a ligar, porque eu tinha um sotaque meio chileno, meio gringo, estranho, assim. E depois descobri que nesse período, em 2010 mais ou menos, faziam bastante... as pessoas recebiam telefonemas de um tal primo que queria tirar dinheiro. Tal. Era tentavam roubar as pessoas. Tal. Então ninguém me deu bola porque eles pensaram que eu era um cara assim, eu sou primo Ryan, venho dos Estados Unidos, vocês são meus primos, eu sei bastante sobre a história da família, comecei a falar, como esse cara que sabe da história da família? Tá. No final, eu não estive em contato com eles e fiquei na Argentina 2 anos. Mas fiz outras amizades e tal. E foi lá, no primeiro mês que cheguei na Argentina, que estava ficando num hostel, que foi em janeiro, e eu conheci, primeira vez, não sei se tinha conhecido um brasileiro assim na minha vida, digamos. Comecei a conhecer bastante brasileiros, assim, em Buenos Aires, porque estavam todos de férias. Então comecei a aprender um pouco, né, a gente brincando, né, com espanhol, português, inglês e tal. E realmente fiquei interessado, né, mais em português. Eu já levava tempo escutando bastante MPB e coisas assim, mas não entendia bem as letras e tal. Mas sempre escutava, né. E de lá comecei a ir para aulas de português, né, que tem um centro de estudos de línguas na Universidade de Buenos Aires, e comecei a fazer aulas. Em 2012 voltei para os Estados Unidos e comecei a trabalhar, mas foi muito difícil, foi um período muito difícil para mim, porque foram mais de 2 anos morando fora, e eu realmente descobri que eu sentia mais, eu me identificava muito mais já com essa parte do mundo, então foi muito difícil assim reacostumar à vida ali. Eu consegui um trabalho que fazia escrever conteúdo em espanhol, né, para guias digitais de televisão. A gente escrevia conteúdo que mandavam para Spotify, outras coisas assim, que tem a biografia, né, da banda e tal. Parecia bem legal o trabalho, mas na real era um trabalho horrível, porque estava num cubículo. Eu não conseguia falar com muitas pessoas, não interagia muitas com outras pessoas, então foi meio chato. Mas descobri que eles iam pagar para eu fazer um mestrado, alguma coisa relacionado. Então descobri uma universidade bem perto ao lado, a Universidade de Vila Nova, isso foi em Filadélfia, que tinha um programa de literatura, né, literatura hispana. Foi muito difícil porque eu não tinha uma formação, digamos, acadêmica na fala espanhola, então eu falava coisas que aprendi na rua, em Buenos Aires, e tipo, foi um processo de aprendizagem de novo, aprender como falar essa outra língua acadêmica, né, espanhol, que também não conseguia falar também em inglês, fazia muito tempo assim que não estava na academia, e então tive que aprender outra linguagem, assim. E depois me candidatei para a AV porque realmente fiquei sabendo que eu queria ficar assim fazendo esse mestrado, porque foi uma forma de manter essa ligação com o continente sem estar necessariamente ali. Então me candidatei para a bolsa e me deram uma bolsa e pude deixar o trabalho e fiquei fazendo isso de tempo completo. E quando entrei nesse mestrado, eles não tinham um programa de português, mas eu sabia que queria incluir de algum jeito um trabalho que eu fazia no Brasil, né? Mas foi um programa muito mais focado, não sei, no México, na Argentina. Eu já tinha essa experiência, né, na Argentina, na cultura de pampa, em geral. Né? Eu voltei ainda nos Estados Unidos, nesses anos ainda seguia tomando chimarrão e tipo fazendo churrasco, né, tentando manter como algumas dessas conexões com a Argentina, mas morando em Filadélfia. E ali, tipo, entrei no Brasil através do Sul, assim, porque tinha uma cultura parecida, digamos, em termos gerais, né? Que tinha interesse no Uruguai, Rio da Prata, e vi que no sul do Brasil também tinha uma coisa parecida. E comecei no mestrado estudando essa questão do tradicionalismo. Foi meu interesse.
um interesse crítico, digamos. Porque eu vi que tinha uma dinâmica diferente aqui no Brasil do que no Uruguai e na Argentina, que parecia uma cultura muito mais produzida e imposta, quase, a nível, e mais, tipo, quase capitalista, não sei como dizer, mas a cultura de tu ver cuias, não sei, uma estátua de cuia aqui em Porto Alegre, ou bate, né, camisas assim, né, muito orgulho, que também tem, né, na Argentina e Uruguai, mas eu acho que é menos, não é tão produzido, digamos. Assim. E eu queria começar a entender um pouco mais o processo que chegar a ter essa cultura atual e o negócio do tradicionalismo, que também tem na Argentina e no Uruguai, mas aqui é muito mais forte. Então eu tirei uma bolsa para vir e começar a entender um pouco essa dinâmica. Eu estive aqui por primeira vez em 2015. No início da ideia do projeto, a questão racial não entrava muito. Mas o que acontece é que eu fazia uma aula de português no meu mestrado, quando estava pensando nessas ideias de como vou incluir o Brasil, tradicionalismo e tal. E eu fui fazer um pequeno documentário, foi um projeto final para a aula de português, tive que fazer um documentário. Fui para uma churrascaria que tem em Filadélfia, e o cara que faz o churrasco é gaúcho, ali de Caxias do Sul. Então fui ali, falei com ele, tipo, entrevistei um pouco. E na volta dessa churrasqueria, eu estava ouvindo as notícias, e saiu a notícia da morte de Michael Brown, né, em Nova York. O cara grandão que foi negro, né, que foi morto por policiais, né, muito forte. E foram nesses meses o começo das vidas negras em Portland, né. Então eu voltei, estava dirigindo de volta e eu vi isso e fiquei muito chocado, assim. Tive que parar o carro porque foi muito forte, porque eles botaram esse som dele gritando, eu não posso respirar, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, assim. Muito forte. E eu até parei e eu senti a necessidade de assistir, presenciar o vídeo, então parei o carro e assisti o vídeo, e realmente foi muito chocante para mim. Foi nesse momento que dei conta, não que dei conta, mas eu pensei, pô, preciso... Por que não estou estudando algo relacionado com raça? O Brasil é um país maioritariamente negro, mas estou estudando no sul do Brasil, então como vou fazer? Eu vou precisar mudar o projeto para poder ir para Salvador, ou vou precisar, sei lá, mudar algo, a região geográfica, vou ter que partir de zero, porque isso não vai funcionar, porque estou indo para lá do branco do Brasil. Não tem negros ali, o que vou fazer? Então cheguei em casa e comecei a fazer pesquisas na internet. Tá, o gaúcho, negro, sei lá, várias palavras assim para ver o que surgia. Uma das primeiras coisas que surge é uma exibição fotográfica que fez Eduardo Tavares, fotógrafo de Porto Alegre, que era chamado O Invisível Gaúcho Negro. Que ele era um fotógrafo eu acho que ele não posso dizer com certeza, mas acho que ele ainda trabalhou, era fotógrafo na revista Tição, né? Ele tinha uma história assim de aliado, digamos, com a comunidade negra, assim, desde os anos 70, 80. Ele é um cara de ascendência portuguesa, branca, assim. Mas ele juntou muitas das fotos que ele fazia ao longo dos anos e ele fez uma exibição sobre essa ruralidade negra, assim. E eu vi essas fotos, e as fotos são incríveis. Incríveis. Não de um lado, tipo, de fetizar o que é o gaúcho negro. Não dessa perspectiva. São as pessoas nas fotos que vêm das comunidades. Bom, ele tem uma relação com a comunidade quilombola Ibicuí Armada, que fica em Santa Livramento. E até o líder dessa comunidade, Nilton Vaqueiro, usou as fotos para a sua candidatura de vereador em Santa Livramento. Então não foi... Bom, sempre vai ter uma dinâmica, não sei, problemática, mas olhar branco sobre o negro na fotografia, muitas vezes, ou historicamente, pode ser problemático. Mas, segundo minha perspectiva,
era uma relação paralela, digamos, com essa fotografia. Com os sujeitos da fotografia e o fotógrafo mesmo. Então eu escrevi para Eduardo, assim, queria saber mais. Minha entrada que estou fazendo agora foi através dele. E eu cheguei aqui e o primeiro dia que eu cheguei, ele me convidou para ir ao mercado público. O pai dele tinha uma loja no mercado durante muito tempo, então ele me contou um pouco da história. E eu não lembro se foi precisamente através dele ou através de um contato que ele me passou que eu descobri Oliveira Silveira. Mas foi já nos primeiros dias, né? Estudando negritude no Rio Grande do Sul, precisa ser assim, né? O projeto foi, mudando muito até chegar ao ponto onde eu estou agora, porque isso foi ainda no mestrado. E eu não precisava escrever uma tese de mestrado. Foi um programa um pouco de formação profissional, assim, então eu não fazia. Mas comecei a desenvolver esse projeto e ter interesse em trabalhar especificamente com Oliveira Silveira no mestrado. Então, quando voltei, eu comecei a escrever algumas redações que ainda não publiquei nada. Não tinha publicado, não apresentei ainda. Mas voltei e comecei a ler as poesias dele, né? E comecei a incluir eles nesse olhar crítico que eu fazia sobre o tradicionalismo. Eu sempre queria ter um lado crítico dessa branquitude, digamos. Eu sempre tinha essa ideia de fazer um diálogo, né? Contextualizar com toda essa branquitude monolítica, né? Que forma parte do imaginário do Rio Grande do Sul, com as palavras e a voz real, digamos, de Oliveira Silveira. É muito importante construir esse contexto branco que é Rio Grande do Sul, eu acho, ao aproximar Oliveira. Pelo menos, vendo dos Estados Unidos, quando tu não tem as nuances, para meus estudantes, digamos, que a nuance do regionalismo no Brasil ainda não é bem desenvolvido, assim. Então, minha ideia, ainda não dei aula, mas minha ideia para uma aula futura, né? Quando quero começar a ensinar Oliveira, digamos, na aula nos Estados Unidos, é isso. Começar construindo, assim, esse contexto do que é o Pampa, Rio Grande do Sul, né? Para poder entender a luta, né? E a resistência que se manifesta no trabalho dele. Bom, então comecei a estudar um pouco Oliveira, no mestrado. E de lá resolvi fazer doutorado. E eu sempre tinha a Universidade do Texas como um lugar que eu tinha na mente, porque desde minha experiência com Alejandro da Fuente na Universidade de Pittsburgh, a Universidade do Texas sempre era um referente, porque eles têm um programa de estudos afro-latinos muito antigo, um dos primeiros nos Estados Unidos. E eles têm uma biblioteca que a gente tem uma biblioteca Benson, que é uma das bibliotecas maiores de fontes latino-americanas no mundo. E é ali que a gente tem a obra reunida de Oliveira, cópia desse livro. Também a gente tem o livro dos anos 90, Nós, os Afro-Gaúchos. Ali tem. Faltam bastante, mas tem bastante isso. É uma biblioteca que tem 5 andares dedicados somente a textos latino-americanos. Vêm muitas pessoas de Bolsa Sanduíche para estudar ali. O bom é que na Universidade do Texas o foco na América Latina é tão forte, mas ao nível interdisciplinar. Assim, eu estou na faculdade de letras, de letras latino-americanas, mas em antropologia, história, psicologia, trabalho social, tudo isso, a maioria das pessoas estão fazendo algum projeto relacionado com a América Latina. Então, eu me candidatei ali por isso, mas também por essa relação, sabendo que ia continuar estudando no Rio Grande do Sul, por essa relação de ser um estado de fronteira. Né? Que o Texas tem bastante paralelo com o Rio Grande do Sul. Sendo um estado que está na fronteira com o México, que divide uma cultura, divide a América Latina dos Estados Unidos. Né? Então, uma fronteira muito simbólica,
nesse sentido. E também um estado que era historicamente gaudério, assim, que tinha um cowboy, né? Muito parecido ao gaúcho, né? Eu também sabia que tinha um historiador que se doutorou na Universidade do Texas, que fez um trabalho divisor de águas no estudo do negro no Rio Grande do Sul, que é um historiador, Spencer Laitman, que nos anos 70 escreveu, foi a pessoa que revelou, uma das primeiras pessoas a revelar a traição de Porongos. Porque ele descobriu umas cartas, essas cartas trocadas entre o Davi Canabarro e as forças imperiais, né, que dava evidência do que esse massacre em Porongos, né, dos lanceiros negros, era pelos próprios farrapos, né, feito pelos próprios farrapos. Não sei se foi só ele que descobriu, mas foi uma das primeiras pessoas a descobrir isso, né? Norte-americano como eu, que tinha um interesse assim no Rio Grande do Sul e fez esse trabalho de doutorado na Universidade do Texas. E ele é um referente, né? Até hoje, né? Várias das pessoas com quem falo, que entrevisto, o texto dele e o texto de de Henrique Cardoso, né? Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Esses dois textos realmente mudaram no campo sobre o estudo de raça, de negritude no sul do Brasil. Então, foram várias razões que escolhi essa Universidade do Texas. E me aceitaram, né? Foi uma decisão muito difícil, porque eu tinha muito interesse no projeto, né? Porque até falar de negritude no sul do Brasil, para as pessoas de fora, até outros brasileiros, é uma coisa que tipo, não faz sentido, porque o imaginário é tão forte, que cobre a realidade de um jeito muito, muito forte, digamos. Então isso, as pessoas, tanto outros brasileiros de outros partes do Brasil, quanto as pessoas dos Estados Unidos, da academia, brasilistas, né, pessoas que estudam no Brasil, tinham muito interesse no projeto. E estou ali agora, eu trabalho com uma professora que é de origem de Trinidade, que se doutorou na Inglaterra, Lorraine Leu, nome dela. Que o trabalho dela é mais focado no estudo raça e espaço, ela fala. Mais do que nada em Rio de Janeiro, né? Mas o olhar dela é central para mim, porque estou tentando construir esse espaço do que eu quero chamar de Afropampas, digamos. Que imaginar o Pampa como lugar negro. E não só no Brasil, mas na zona de fronteira também, na Argentina e Uruguai também. Porque essa fronteira tinha uma importância além de ser uma fronteira política que dividiu o Brasil, né? Porque tinha alforria na Argentina e Uruguai várias décadas antes, no Brasil. Isso causou várias fugas de escravizados brasileiros para a Argentina e para o Uruguai. Então a fronteira tinha uma importância real de liberdade, né? Ao longo do século XIX, para os negros, como dizer, que tem, eu acho, uma das coisas que estou tentando desenvolver através da pesquisa é a importância da fronteira e do corpo negro na fronteira, que sempre era um corpo que transitava esse espaço, digamos, por causa da fuga, começando com a fuga. E hoje em dia, por causa, digamos, dessa comunidade quilombola Santo Livramento, né, e Bicuída Armada, que até hoje se preserva, de certo sentido, essa cultura de dobre chapa, né? Que não é só uma questão negra, mas Santo Livramento é uma cidade que tem uma presença muito forte de negros assim. Então, é justamente por isso que eu acho que incluir a questão da fronteira é muito importante na pesquisa. Pela relevância e importância simbólica que tinha, né, dessa ideia de liberdade, né. A questão da língua, né, da fala, a capacidade de transitar vários espaços de língua, de espanhol,
e português permite outro certo tipo de liberdade, digamos. Mas eu sei que eu tenho que ter muito cuidado quando falo dessas coisas, porque eu só posso pegar as fontes próprias para falar dessa questão. E ali entra a importância de Oliveira Silveira. Porque se eu não vejo isso nos textos dele, um negócio, sei lá, sobre a fronteira, a importância da fronteira, eu não tenho a voz para poder dizer que isso é a realidade. Por isso, a importância, meu trabalho tem 3 partes, né? Tem um estudo literário, né? Que tem a base Oliveira Silveira, e uma das partes da razão que vi aqui, uma das razões era descobrir mais da literatura contemporânea, né? E foi através da Lilian que descobri o Saranço Papo Poético, por exemplo, do Anquizondi, né? Que o poeta jovem, incrível, assim, de hoje, e quero tentar incluir essas outras vozes contemporâneas na pesquisa. Mas o que eu foco é realmente essa ideia da ruralidade negra. Então, o trabalho de Silveira tem uma gama assim, muito diversa, mas estou pegando apenas esse elemento que sai realmente, acho que no início, mais bem no início, dos anos 70, com poemas regionais, o livro dele, e Pelo Escuro também. Tem poemas que falam da própria experiência dele vendo do Rosário do Sul, do interior, sendo negro, né? E negro que toma chimarrão, que faz churrasco, que fala tchê, bah, né? Que é completamente natural, não uma coisa sincrética, digamos. Eu vou falar das orixás e eu vou tomar chimarrão. Uma coisa natural, entendeu? Autêntica, digamos, se pode dizer. Eu ainda estou tentando desenvolver a própria vocabulário e língua que vou usar para falar disso, né? Porque não é sincretismo, exatamente, né? É uma desconstrução, digamos, de certo jeito. É uma reapropriação de símbolos também. Tem várias coisas, né, dentro da poesia. Então, tem alguns outros poemas contemporâneos, poucos, mas tem alguns que trabalham essa questão da ruralidade. Ao falar da ruralidade, pelo menos nos Estados Unidos, estava tendo uma conversa quando fui para Alegrete, estava falando com o diretor da Unipamp, Ruberline Jorge. E a gente estava falando um pouco sobre isso, da ideia de falar do negro num lugar rural. E a gente começou a falar mais do rural, pelo menos nos Estados Unidos, ele tem bastante conhecimento da cultura afro-norte-americana, como lugar rural, como a cena do trauma, digamos. Porque no sul dos Estados Unidos, por exemplo, o lugar rural era o lugar do linchamento, né? Traziam o negro para fora do povoado, da cidade, e ali faziam o linchamento, né? O lugar rural. Então, até hoje, está sendo bastante criticado agora e desconstruído pelos próprios teóricos afro-norte-americanos essa ideia da deslocamento do negro do lugar rural, né? Durante muito tempo falava disso como um lugar do trauma, como eu falei, mas até hoje continua existindo de certo jeito. Eu lembro, um dos melhores amigos do meu pai, e também o cabeleireiro dele, ele veio para uma festa que a gente tinha nos subúrbios da Filadélfia. Eu não cresci num lugar rural, mas era um subúrbio, né? E Daryl é negro. Daryl é o nome do amigo do meu pai. E a gente estava falando e tal, e ele falou, poucas vezes eu saio da cidade. Poucas vezes. Porque eu sinto olhado. E não é necessariamente olhado como, de novo, essa ideia do exótico. Não é desse jeito, como um negro exótico, mas como que não é um espaço negro, digamos. Né? Ou ele sente isso, pelo menos, a experiência dele. Então ele passa muito tempo, ele não sai da cidade, digamos. Então, para mim, isso foi uma amostra dessa relação um pouco, eu penso nisso quando penso nessa ideia da cidade, do lugar urbano como lugar do negro. Então, ao falar
do negro no lugar rural, de novo, não podemos aplicar completamente a situação do Brasil a experiência que estou falando sobre a comunidade afro-americana, mas eu acho que aplica de certo jeito, né? Porque a maioria das manifestações culturais negras que tem no Brasil vem do lugar urbano, né? E até tem alguns conflitos, o que eu percebi, né, essa experiência que eu fui para o interior, fui para 3 comunidades quilombolas, mas o que mais emblemático desse possível debate ou problemático, e que é o próprio movimento negro da cidade de Santo Livramento e a relação com a comunidade quilombola. Eu acho que eles trabalharam juntos durante muito tempo, mas tem algumas coisas que não quero dizer que é conflito, mas as manifestações culturais e o que é ser negro para o movimento urbano quanto a uma comunidade rural, Gaudério, é muito diferente. Então, uma das coisas que eu quero fazer é apenas apresentar algumas dessas dinâmicas, né, na pesquisa. De novo, essas 2 dinâmicas, né, do que significa falar do negro num lugar rural, né, por causa dessa história, as possíveis traumas, digamos, a violência do lugar rural e os espaços brancos, os espaços negros. E para isso, tem uma teórica afro-norte-americana que escreveu um livro sobre a relação da cultura afro-norte-americana com os parques nacionais e o camping. Porque o descobrimento da natureza, a conquista da natureza, digamos, essa ideia do destino manifesto, né, Manifest Destiny, a expansão para outra costa nos Estados Unidos, é uma ideia completamente ligada à branquitude. E a disponibilidade da natureza, digamos, através do camping, de conhecer a natureza, era um lugar permitido para branco, que ainda hoje tem mudado muito, mas ainda existe um racismo ainda sistemático na relação com a natureza. E ela faz uma crítica disso. Ela fala da experiência do negro nos parques nacionais, digamos. Ela é antropóloga. E o camping negro, digamos. Que é um trabalho maravilhoso. E muitas vezes eu vou fazendo isso, né? Tentando ter uma visão mais afrodiaspórica, digamos. Pegando teóricos afro-norte-americanos, muitas vezes, e também afro-brasileiro, mas usando os dois, assim, na pesquisa, como uma base teórica. Que eu não vejo problema nenhum nisso, porque o movimento negro do Brasil sempre pegou essas fontes, assim, afro-norte-americanos, né? Até hoje. E é uma questão diaspórica que, para mim, não tem nada a ver com uma visão colonial, imperialista. Eu não vejo desse jeito. Eu sei que tem críticas, mas para mim não. E também minha orientadora e todas as pessoas na minha banca concordam, né? E eu aprendo através deles, né? Bom, o trabalho, não falei muito, mas tem essas 3 partes, que é literatura, que mencionei, iconografia e oralidade. Oralidade, eu não sou antropólogo, então realmente não sou experto em etnografia. Eu acho central e importante ir para o interior e falar com pessoas para apresentar essa voz, né? E eu tenho a mobilidade e o privilégio de ver uma universidade que me paga dólares, que me permite vir aqui com bolsa. Não aluguei carro nessa viagem, mas no futuro viagem permite uma mobilidade que me permite fazer esse projeto, né? E viajar bastante para o interior e tal. Então, reconhecendo esse privilégio também, ao mesmo tempo que uma das vantagens, né, de vir numa universidade dos Estados Unidos. Então, a oralidade e a iconografia seria a última parte, que estou trabalhando muito agora, essa lenda do negrino pastoreio e as representações visuais do negrino pastoreio, ligado a essa construção do imaginário branco. Porque através do negrino pastoreio tu tem um mito
que estabelece o que vai ser o lugar do negro no Rio Grande do Sul, né? Que é uma lenda que vem nos anos da abolição, né, na virada do século XIX, mas é pegado de novo nos anos 40, 50, mais do que nada, na iconografia do Estado. O que eu penso, e que estou tentando argumentar num artigo que estou esperando publicar, é que se pega de novo o negrinho para tentar achar uma forma de negociar a democracia regional na sua manifestação do Sul. Então, como a gente vai falar de democracia racial num estado que tem 12% de afrodescendência? Então, você pega essa lenda e você começa a desenvolver iconografias ao longo do estado, muitas estátuas e representações muito problemáticas que sempre são esse negrinho sofrido. Tem poucas representações do negrinho triunfante que não é sofrido assim. Mas essa estátua do negrinho sobre formigueiro aparece no próprio Palácio Piratini, está em Tudo Fácil, aqui no centro de Porto Alegre, está em Caxias do Sul, está em São Francisco de Paula, está em todas partes. Tu tem uma representação do negrinho triunfante que está num parque em Alegrete, que é uma estátua fenomenal, né? Mas quase foi tirado, porque eles falaram que é uma estátua comunista, assim, foi nos 70 e tal, plena ditadura, assim. Mas parece, tem um negrinho assim, com os braços assim, mas tem a barriga meio vazia, digamos. Parece que ele está com fome. E uma das poucas estátuas que fala nessas palavras, bom, ainda não tinha... Para mim, na placa que explica, fala explicitamente de raça, eu achava, porque ele fala negrinho, para a luta do negrinho, e não lembro exatamente, mas é uma das poucas representações, digamos, positiva. E tem essas murais do negrinho pastoreio, também no Palácio Piratini, que não tem lugar mais simbólico, representacional, né, do que o estado do Rio Grande do Sul, no próprio Palácio Piratini, no Salão Negrinho Pastoreio. Essa estátua pintada por um europeu, Aldo Locatelli, que nem foi um brasileiro branco, foi um europeu branco, né? Então eles encomendaram o Estado, encomendou esse Locatelli, que se era um pintor fenomenal, né? Pintou a igreja em Caxias do Sul, em Pelotas também, acho que ele pintou uma igreja ali. Então eu faço uma análise disso, né? E vou, de novo, pegando as poesias de Oliveira que falam do negrinho pastoreio, tentando sempre fazer esse diálogo. E estou nisso, essas 3 partes. Agora, daqui a 3 anos, vou apresentar a tese e vamos ver depois. Eu tenho muitas ideias, assim, sobre... Eu adoraria trabalhar na academia, né, ensinando obra de Oliveira Silveira. Mas também, não sei, eu também tenho minhas dúvidas, né, sobre a academia também. Se eu posso oferecer minha ajuda ou ser útil de outro jeito, eu quero ser útil da forma mais eficaz possível. Eu acho que tenho um perfil muito particular e especial que me permite transmitir muitos espaços, traduzir culturas, interpretar culturas também. Eu quero usar esse conhecimento, essa experiência para o bem. E até agora eu vejo dar aula na academia como a melhor forma. Se eu achar outro jeito de fazer melhor, eu vou fazer. E é isso. Obrigado.